Resumidamente, radiação é uma forma de energia transmitida através do ar ou não, como uma onda eletromagnética ou em partículas. Além de existir naturalmente no ambiente, a radiação também vem de fontes artificiais como atividades médicas e industriais. A forma mais familiar de radiação é a luz solar, que consiste de radiação numa gama de comprimentos de ondas a partir do infravermelho, mais longo ou raios ultravioletas mais curtos. Além da radiação solar, existem outros tipos de radiação que recebemos em pequenas doses, como as que vêm da Terra, o ar que respiramos e fontes artificiais como aquelas usadas na medicina. São exemplos de radiações bastante conhecidas e comentadas: alfa, beta, gama, raio-x, ultravioleta, luz visível, ondas de rádio, infravermelho e micro-ondas. A radiação natural de uma amostra de minério de urânio, por exemplo, ao passar por um campo elétrico, divide-se em 3 feixes. Um deles é positivo, formando a partícula alfa, cuja constituição é idêntica ao núcleo de hélio, 2 prótons mais 2 nêutrons, com carga 2 positiva. A radiação alfa somente é emitida por núcleos cujo número atômico é superior a 83 número atômico de bismuto. Durante essa emissão, ocorre o desaparecimento gradual do elemento original e o aparecimento de um novo elemento. Esse processo é denominado transmutação. Como as partículas alfa são maiores do que as demais e possuem menos energia, as células mortas da pele ou uma folha de papel as barram facilmente. As emissões de beta são formadas por elementos emitidos com alta velocidade e, portanto, com alta energia pelos núcleos. Ela tem carga 1 e uma massa desprezível em comparação às massas de prótons e nêutrons. A partícula beta pode penetrar na pele, causando queimaduras, mas são barradas antes de emitirem os órgãos mais internos do corpo. Esse tipo de radiação ocorre em núcleos cuja relação entre o número de nêutrons e o número de prótons estão fora de cinturação de estabilidade. Esse cinturão é um gráfico que mostra os números de nêutrons e prótons para todos os núcleos estáveis conhecidos. Os raios gama não são constituídos de partículas, como as radiações alfa e beta. As radiações gama são eletromagnéticas, como os raios-x, por apresentarem frequência mais alta que os raios-x, são mais energéticas. Elas são emitidas quando ocorrem a transmutação nucleares. Por isso, mesmo que elementos emissores das partículas alfa podem ser perigosos, pois também emitem raios gamas. Por isso, muita energia eletromagnética da radiação gama é denominada radiação ionizante. Quando passam através da matéria, interagem com as moléculas, resultando em íons e radicais livres, prejudiciais às células vivas. As células mais sensíveis à radiação ionizante são as de tecido linfático, as de medula, as de membrana mucosas e intestinais e as de gonodas e das lentes de olho. Como se proteger da radiação? A melhor maneira de se proteger da radiação ultravioleta é usar protetor solar diário com mínimo de fator de proteção 30. Usar chapéus para se proteger o rosto dos raios ultravioletas e evitar a realização de bronzeamento artificial. E ainda é importante evitar o sol no meio-dia, quando a intensidade de radiação é maior. As radiações não ionizantes estão sempre à nossa volta. Ondas eletromagnéticas como a luz, calor e ondas de rádios são formas comuns. Essas radiações podem ser divididas em sônicas e eletromagnéticas. As radiações eletromagnéticas são ondas que se autopropagam pelo espaço. Antigamente, os melhores representantes da radiação não ionizantes eram o rádio e a televisão, que operam em bandas de rádios com frequências de VHF e que vão até 300 MHz. A energia elétrica não é usuária, mas produz como subproduto de sua operação campos eletromagnéticos ao redor dos condutores de equipamentos. Como se proteger da radiação não ionizante? A radiação não ionizante não causa doenças graves, por isso não há necessidade de medidas de proteção específicas. Porém, trabalhadores que ficam em contato direto com cabos de força e geradores devem usar equipamentos de proteção individual para evitar que ocorram acidentes.
A radiação ionizante consiste em ondas eletromagnéticas com energia suficiente para fazer com que os elétrons se desprendam dos átomos e moléculas, alterando sua estrutura num processo conhecido como ionização. Como resultado, eles tornam-se eletricamente carregados. Os tipos de radiações ionizantes mais conhecidas são os raios-x, usados em equipamentos radiológicos para fins médicos, como, por exemplo, no diagnóstico e tratamento. Como se proteger da radiação ionizante? A realização de exames que emitem radiação ionizante deve ser realizados com indicação médica, sendo que na maioria das vezes não causam nenhum problema de saúde, pois geralmente são rápidos. Entretanto, os profissionais que ficam muito tempo expostos a esse tipo de radiação, como funcionários que trabalham no setor de radioterapia e empregados de usinas nucleares, devem usar dosímetro de radiação e equipamentos de proteção, como por exemplo, o colete de chumbo. A radiação a favor da vida. Os seus benefícios. Entre os vários benefícios da radioatividade, destacamos sua utilização na esterilização de materiais médicos, pois matam bactérias e vírus que podem estar no material. No diagnóstico de doenças e no controle do câncer, uma vez que a radiação penetra no corpo e atinge tumores malignos. A radiação também é usada nos alimentos, permitindo maior durabilidade a frutas e verduras, e para radiografar peças mecânicas, permitindo assim diagnosticar defeitos ou peças quebradas. Agora vamos para os malefícios. Malefícios. A depender da quantidade de radiação a qual o ser humano é exposto, ela pode representar perigo e causar grandes prejuízos, até irreversíveis e fatais. Sua dose excessiva pode provocar destruição das células, queimaduras, lesões no sistema nervoso, no aparelho gastrointestinal, entre outros. Como essas radiações não são percebidas por nossos sentidos, todas as pessoas que trabalham com esse material devem estar protegidas utilizando roupas especiais e, na medida do possível, manipular os materiais como garras mecânicas. Sobre o raio-x, ele é um exame de imagem não invasivo que funciona usando radiação em baixas doses para identificar rapidamente alterações na estrutura de ossos e de órgãos. É o teste mais antigo dessa categoria, descoberto em 1895, por acaso, em um laboratório de física na Alemanha. Por ser de baixo custo, rápido e útil na investigação de uma série de doenças, é muito utilizado, por exemplo, nos setores de emergência e terapia intensiva dos hospitais do país. Bom, esse exame ele também procura fraturas nos ossos, ajuda a identificar males como a pneumonia por meio do raio-x de tórax. Mas há outras indicações, como a avaliação de doenças agudas na região do abdômen, das inflamações, a infecções e do comprometimento do pulmão e das vias aéreas superiores. Bom, os dentistas também utilizam a radiografia odontológica para ver melhor como estão os dentes e suas raízes. A mamografia e a angiografia digital, o cateterismo também usam os princípios do raio-x, mas para examinar o estado das mamas, no caso do primeiro teste, e um dos vasos sanguíneos nos outros dois. Nessa versão mais pedida, a pessoa é posicionada em uma maca ou fica de pé, com a região a ser analisada na mira da máquina. Esse aparelho da radiografia emite um feixe de elétrons que atravessa o corpo com maior ou menor dificuldade, dependendo da densidade da área. Temos um exemplo. Um osso pode ser denso e bloqueará a maior parte da radiação. E com isso, ele ficará marcado no filme como uma sombra branca. Quanto mais branco, mais denso. A fotografia ela é batida em segundos e minutos. Depois, as imagens bidimensionais elas são reveladas em uma chapa. Agora vamos falar um pouco sobre a radiação infravermelha. A radiação infravermelha é uma radiação não ionizante, na porção invisível do espectro eletromagnético. Essa radiação pode ser percebida como calor, sendo sua principal fonte natural de radiação o Sol, que emite raios ultravioletas luz infravermelho.
O Sol é a maior fonte de radiação infravermelho. Também pode ser produzida de forma natural por seres vivos. Por provocar transmissão de calor, é a radiação mais utilizada pela humanidade. Dessa forma, fica bem claro que ela é percebida pela sensação de calor e pelas suas propriedades de aquecimento. A utilização está muito relacionada com o uso dos raios ultravermelhos para dar calor e movimento aos átomos e moléculas do nosso organismo, dilatando assim os vasos e relaxando os músculos, ativando a circulação sanguínea, provocando assim aquecimento sobre a pele. Outros exemplos muito utilizados são, por exemplo, o controle remoto ou os leitores de códigos de barra e os mouses, que usam dessa radiação infravermelha para ter o contato tecnológico e transmitir determinadas ações através dos aparelhos. E assim conseguimos perceber como os raios infravermelhos são utilizados ao nosso redor e até mesmo na nossa vida cotidiana.